Fala turma, sejam bem-vindos aí mais um vídeo do canal aqui, Pedro Feitosa na área. Infelizmente não teve vídeo aí durante essa semana, eu tava num cruzeiro nos Estados Unidos, até gravei o vídeo lá com a vista maravilhosa pro Caribe, fiz a arte bonitinha para postar para vocês, mas eu não consegui enviar os vídeos para a galera da edição que estava aqui no Brasil para poder editar o vídeo e compartilhar com vocês. Infelizmente não deu. Então, tô de volta no Brasil e tô aqui gravando o vídeo das análises dos jogos do final de semana para vocês. Hoje eu vou gravar os jogos aí deste sabadão, as análises dos jogos deste sábado. Tem o líder da Série A, tem o líder da Série B, tem o Corinthians jogando, valendo vaga para semifinal para enfrentar, quem sabe, o São Paulo. E ainda tem jogo também na MLS, Major League Soccer. Então tem tudo isso nas análises dos jogos de hoje. Fica até o final, porque tem um palpite gratuito que tem muito valor para operar nesses jogos aí do sabadão. Beleza? Sem mais delongas, vamos direto ao vídeo de análise de hoje. E só lembrando, R$5 totalmente gratuito no link aqui na descrição desse vídeo para você iniciar nesse mercado de apostas esportivas. Não esquece de deixar aquele like, de compartilhar com o máximo de amigos e deixar o seu comentário, beleza? Valeu, galera, abraço e vamos à análise dos jogos do dia. E vamos à análise do primeiro jogo do sabadão. É o líder da Série A, o Botafogo, jogando em casa contra a equipe do Red Bull Bragantino. Sinceramente, não consigo entender essa odd do Botafogo pagando 2. O Bragantino, eu sei que ele tá bem no campeonato, é o 6º colocado, mas o Botafogo tá vencendo fora de casa contra Palmeiras, contra Grêmio, vencendo o Flamengo. O time tá bem demais. Eu sinceramente não acreditava que o Botafogo, depois de 14 rodadas, estivesse tão bem colocado. Mas agora a gente tem que dar importância a tudo que o Botafogo está fazendo na competição. Eu não consigo entender essa odd de 2 para o Botafogo. Na minha análise, essa odd aqui deveria vir numa média aqui de 1,70. Porque, estamos falando do time que está com 10 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Flamengo. Então, só um parênteses, vocês conheciam esse time aqui, Motagua, de Honduras? Mas que camisa linda. Linda. Ainda vem com o meu nome aí, ó, Feitosa. Rapaz, que camisa linda. Comenta aqui embaixo se você conhecia esse time, Motagua de Honduras. Inclusive eu fiz uma brincadeira no meu Instagram. Para quem acertasse, iria ganhar 2 bancas de R$100. Os 2 primeiros que acertassem. Se você ainda não me segue no Instagram, já aproveita, vai lá. Pedro Feitosa, Feitosa com 2 S. Tem aí na descrição também, beleza? Pedro Feitosa, vai lá, me segue. Eu sempre faço umas brincadeiras lá. Mas comenta aqui embaixo, Pedro, eu conheci esse time. Pedro, nunca vi na vida. Pedro, eu já vi essa camisa realmente é linda. Mas vamos lá, Botafogo e Bragantino, os números do Botafogo. Não perdeu nas últimas 8, marcou nas últimas 7, marcou primeiro nas últimas 4 e não sofreu gol em 80% dos seus últimos 10 jogos. O Bragantino também está com números positivos, não perdeu nas últimas 7, marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos e marcou no primeiro tempo em 80%. Temos um padrão aqui, por exemplo, de gols no primeiro tempo. Temos um padrão também de over 1.5. Mas eu, sinceramente, vendo essa odd de 2 para o Botafogo ganhar em casa, eu não consigo ir diferente do que o Botafogo para vencer e continuar mantendo uma grande vantagem aí como líder da competição. Então, para Botafogo e Red Bull Bragantino, a minha análise é uma vitória do Fogão jogando em casa, pagando 2 vezes 100% de lucro. Falei para vocês do líder da Série A, agora vou trazer a análise do líder da Série B. Temos aí Londrina contra Vila Nova, Londrina que está dentro da zona de rebaixamento para a Série C e o Vila Nova é o líder do Campeonato Brasileiro Série B. Eu, como hoje morador de Goiânia, eu sinceramente torço para que o time do Vila Nova suba para a primeira divisão. Seria muito bonito ver essa torcida louca, apaixonada, que é a torcida do Vila, assistindo uma primeira divisão, vendo seu time jogar uma primeira divisão. E para mim, que moro aqui, ficaria muito mais fácil assistir mais jogos ainda. Beleza? Na classificação, o Vila é o primeiro, o Londrina é apenas o 18º. Antes mesmo de mostrar os números aqui para vocês, eu já vou adiantar o que eu vi na pré-análise que eu faço antes de gravar o vídeo para vocês. Dos últimos 10 jogos, o Londrina perdeu 8, empatou 1 e ganhou 1. Detalhe, dos últimos 9 jogos, foram 8 derrotas
e apenas um empate. Vamos ver aqui nos números gerais. Ó. Ele até que marca gols, só que ele toma muitos. Marcou gols em 8 dos últimos 10 jogos, só que não ganhou nas últimas 9. Levou gols em 80% delas. Levou 2 ou mais gols em 80% dos seus últimos 10 jogos. Defesa do Londrina, misericórdia Jesus. Vila Nova marcou primeiro nas últimas 4, não perdeu 8 dos últimos 10 jogos. Aqui, sinceramente, eu não tenho como ir contra o Vila Nova. Números desse do Londrina péssimos. O Vila Nova jogando super redondo. Uma defesa muito bem postada. Rafael Donato ali liderando aquela defesa. Sinceramente, acredito aí num Vila Nova ou empate. Acredito que o Vila não deve perder esse jogo, mesmo o jogo sendo na casa do Londrina. O Londrina, mesmo jogando em casa, ele não está conseguindo fazer valer o seu mando de campo. Então a minha análise para Londrina contra Vila Nova, jogo válido pela Série B, é o Vila Nova não perder essa partida. É Vila ou empate, ou se você quiser arriscar um pouquinho mais, coloca Vila, empate anula. Ou seja, se der empate, a sua aposta é anulada. Se der Vila, você ganha, aí você só perde se der Londrina. Então essa é a análise para a Série B. Saímos do Brasil e chegamos nos Estados Unidos, isso mesmo, porque tem jogo pela MLS. Esse campeonato que é um campeonato que costuma sair muitos gols. Temos aqui o time do Atlanta jogando em casa contra a equipe do Orlando City. O Atlanta é o 6º colocado e o Orlando é o 7º colocado. Essa média de gols do Atlanta é absurda. Vou mostrar para vocês. O Atlanta fez 41 gols em 23 jogos, uma média de quase 2 gols por partidas. E tomou 37 gols, também quase 2 gols por partida. Você soma gols feitos e gols tomados e divide pelo número de jogos, que é 23. Olha essa média do Atlanta, 3,39 gols por partida. O Orlando City fez 32 gols, tomou 27, também em 22 jogos. Então você pega aqui 59 dividido por 22, você tem uma média de 2,68. Ou seja, todos os dois times têm uma média final de mais de 2,5 gols por partida. Então, para mim, aqui está o valor desse jogo. Mais de 2,5 gols numa odd de 1,67. E já falo para você, antes mesmo de ver os números gerais aqui. Mas não tem como ser diferente. Ó. Atlanta marcou em 80%. Over 1,5 em 80%. Um gol no primeiro tempo em 80%. Orlando marcou em 80%. Marcou 2 ou mais gols em 60% dos seus últimos 10 jogos. E teve over 2,5 nas últimas 3. Temos presente aí padrão de over gols, tanto para a equipe do Atlanta quanto para a equipe do Orlando City. Então, essa é a minha análise para esse jogo da MLS. Mais de 2,5 gols, pagando 1,67, 67% de retorno na MLS. E para encerrar aí o sabadão com chave de ouro, é um jogo de Copa do Brasil. Pedro, como assim jogo de Copa do Brasil em pleno sábado? É porque o Corinthians jogou contra o Universitário do Peru pela Sul-Americana no início da semana e acabou mudando seu jogo para sábado. Melhor para nós, espectadores do futebol, que vai ver um grande jogo aí, que vale vaga para a semifinal da Copa do Brasil. É o Corinthians, o Timão, jogando em casa contra a equipe do América Mineiro. O primeiro jogo na casa do América Mineiro foi América Mineiro 1-0. Para esse segundo jogo, eu vou estar presente no estádio assistindo essa grande partida. Recebi um convite para poder ir lá assistir e lógico que eu não ia abrir mão, né? Então temos aqui Corinthians jogando em casa contra a equipe do América Mineiro. O Corinthians menos de 3,5 nas últimas 10, ambas marcam não nas últimas 7. Não é um time que costuma fazer muitos gols. O América Mineiro, muito pelo contrário, marcou gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Mas qual é o detalhe aqui? O América Mineiro levou 2 ou mais gols em 60% dos seus últimos 10 jogos. Se é um time que marca gols em todas as partidas e vem levando 2 ou mais gols em 60% dos seus jogos, temos presente aqui 2 padrões. Padrão de ambas e padrão de over goals. E detalhe, o Corinthians ele inicia o jogo perdendo por 1-0. Mesma situação de Palmeiras contra o São Paulo. Ou seja, o Corinthians vai precisar jogar mais aberto, porque se vencer por um gol, iguala a vantagem que o América tinha feito e leva o jogo aí para os pênaltis. Se ganhar por 2 gols ou mais de diferença, o Corinthians avança para as semifinais da Copa do Brasil. Então é o jogo que vale a vida aí para o Timão, já que o time está muito mal no Campeonato Brasileiro, já que o time já foi eliminado da Libertadores, é o jogo da vida do Corinthians. Por isso que eu vou criar uma aposta aqui junto com vocês.
Beleza? Então tô aqui na casa de aposta aqui, ó, Corinthians e América Mineiro. Casa de aposta, aposta ganha, que é justamente a casa que eu dei aí R$5 gratuito para vocês no link aqui na descrição. Eu vou criar a aposta. Pedro, por que você vai criar a aposta? Porque eu não quero ir seco na vitória do Corinthians. O Corinthians está muito mal, então não quero arriscar esse Corinthians seco. Poderia colocar, talvez se tivesse ali uma odd de 1,80, 1,85, pelo momento, pela fase que vive o Corinthians. Então eu vou trabalhar esse jogo aqui pela necessidade do resultado e pelo fato do América vir marcando gol em 100% dos seus jogos, mais de 1,5 gols na partida, 1,39, e vou adicionar aqui Corinthians ou empate, que é para o Corinthians não perder esse jogo jogando em casa com grande apoio da sua torcida. Então a minha análise ficou assim, ó, Corinthians ou empate, mais de 1,5 gols, deu uma odd de 1,60. 1,60 de retorno para essa aposta que eu estou criando aqui junto com vocês. Essa é a minha análise para Corinthians contra América Mineiro, jogo válido pela Copa do Brasil em pleno sabadão. E o palpite gratuito desse sabadão já está na tela para vocês. Eu coloquei aí que o Corinthians não perde esse jogo jogando em casa com apoio da sua torcida, jogo que vale vaga para a semifinal. O América entra em campo com a vantagem de 1-0, ou seja, se o Corinthians fizer uma vitória de 1 gol de diferença, apenas iguala e o jogo vai para os pênaltis. Acredito que o Corinthians vai jogar em cima do América desde o início da partida, mas tem que ter cuidado, porque o time do América é muito veloz em contra-ataque e vem marcando gols em 100% dos seus últimos 10 jogos. Justamente por conta disso, acredito num jogo aí de over 1,5 gols, para sair mais do que 1 gol na partida, e acredito que o Corinthians não perca. Coloquei aqui uma unidade, minha unidade é de 1.000, odd de 1,60, retorno de 1.600. Esse é o palpite gratuito para esse sabadão, jogo que vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. E detalhe, se o Corinthians passar, vamos ter clássico paulista de Corinthians e São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. Tomara que dê green. Eu tô sentindo que vai bater green. Eu tô sentindo que tem valor sim nessa operação e vamos para cima. E dessa forma aí, encerramos mais um vídeo de análise. Hoje fiz as análises dos jogos deste sabadão. Já tava com saudade de gravar para vocês. Infelizmente não consegui gravar nos jogos durante a semana. Também não tinha tantos jogos assim não, tá? Tinha um jogão lá do Palmeiras contra o São Paulo. Tinha alguns jogos interessantes. Tinha Atlético Paranaense, Flamengo. Mas infelizmente não deu certo, às vezes vai acontecer, nem tudo é da forma que a gente quer que seja, né? Então tive esse contratempo aí com a internet e era algo que eu não podia fazer nada, pelo menos não naquele momento, beleza? Valeu galera, eu volto amanhã com as análises dos jogos do Domingão, um abração, vamos junto em busca desse green no palpite gratuito que eu deixei para vocês.